Oi, oi, galera! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Pegue papel e caneta para anotar aí os pontos principais da aula de hoje. O tema da nossa aula é Revolução Industrial, que faz parte daquele conjunto de revoluções burguesas que a gente começou a estudar desde a aula passada com as revoluções inglesas, beleza? Então, o que foi a Revolução Industrial, galera? Só para ir tá construindo um conceito, né, para vocês, é um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais caracterizadas pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica, iniciada na Inglaterra no século XVIII. Então, a Inglaterra ela vai estar dentro aí desse contexto de transformações que a Revolução Industrial vai estar proporcionando, beleza? A gente vai compreender que esse período, esse contexto aí de que vai levar a uma total transformação dos modos de se produzir bens, de se consumir bens, na relação também entre trabalhador e empregador, né? As relações de trabalho vão também sofrer essas transformações. A gente vai ver que tudo isso vai ser marcada por uma substituição das ferramentas, né, pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico para o sistema fabril, constituindo assim um conjunto de transformações que vai levar o nome de Revolução Industrial. Por que revolução, galera? A gente usa essa nomenclatura revolução em função do enorme impacto sobre a estrutura da sociedade que todas essas mudanças vão trazer em um processo de transformação, né? Acompanhado por uma notável evolução tecnológica. A gente vai agora compreender por que a Inglaterra ela vai ser a pioneira nesse processo aí, né? A gente sabe que a Revolução Industrial ela é dividida em fases. Essa que a gente está estudando agora é conhecida como a primeira fase da Revolução Industrial. E nessa primeira fase, quem se destaca é a Inglaterra por ser pioneira nesse processo. Tá certo? Então, quais são as causas do pioneirismo inglês? Então, a gente vai ver que as principais causas vão ser capitais acumulados devido à expansão comercial colonial, a acordos comerciais, né? A gente vai ver também que o fortalecimento da burguesia ali naquele processo de revoluções inglesas. Então, a própria Revolução Gloriosa vai dar muita força ao parlamento, que era formado pela Câmara dos Lordes e pela Câmara dos Comuns, em que os comuns tinham ali uma grande representação da burguesia, beleza? Então, todo esse acúmulo de capital vai ser revestido, vai ser investido nesse processo de transformação do modo artesanal de produção para as manufaturas e posteriormente a maquinofatura. A gente vai ver também que a Inglaterra vai ter um exército de mão de obra, né? Uma farta mão de obra ali, resultado da lei dos cercamentos, que como nós estudamos com as revoluções inglesas, foi a lei aplicada desde o governo de Rei Henrique VIII, em que consistia em cercar aquelas terras pertencentes ao estados, aqueles antigos mansos comunais, e que para poder estar criando ovelhas, para ter matéria-prima para a indústria têxtil, para a manufatura têxtil, no caso a lã. E aí o que é que vai acontecer? Aqueles camponeses, né, eles saem, são obrigados a abandonar as terras e eles migram para as cidades, para Londres, e ali a gente vai ver um batalhão, um exército de pessoas precisando trabalhar. E essas pessoas vão ser, parte delas, absorvidas nessas organizações fabris que vão aparecer, beleza? Então a gente vai ver que ele tinha a Inglaterra ela tinha à sua disposição um grande acúmulo de capital, beleza? Uma vasta mão de obra e também, pessoal, a gente vai ver que ela vai ter uma grande reserva de carvão mineral, né? Porque vai ser nesse contexto de primeira revolução industrial que nós vamos ver surgir as primeiras máquinas a vapor. E essas máquinas elas eram movidas a partir da queima do carvão, tá certo? Então tudo isso vai contribuir para o pioneirismo inglês. Além da gente perceber também que a Inglaterra vai ter um vasto mercado consumidor,
além de suas colônias, mas também todos os outros países europeus, que ali a gente já via que tinha uma forte relação mercantil, comercial, em que as relações comerciais estavam baseadas já no trabalho assalariado, né? A gente vai ver também que a Inglaterra vai ter uma forte marinha mercante, que vai favorecer o translado, né? O transporte desses produtos que eram vendidos. Tudo isso, essa marinha foi ali fortalecida a partir do ato de navegação durante o governo de Oliver Cromwell com a República Puritana, que nós já vimos na outra aula, não é isso? E a gente vai ver também que até a religião inglesa ela vai contribuir para esse ambiente ali capitalista, né? Que vai ser o quê? A ética protestante, que no caso o puritanismo, em que a salvação viria pela predestinação e o trabalho ali nesse contexto vai ser visto como um meio de manutenção da salvação, a busca pela salvação, né? Trabalho agora vai ter uma conotação de riqueza, bem diferente do sentido de trabalho que era empregado durante a Idade Média, né? Então, a gente vai ver que é uma sociedade que está em transformação. Muito bem, antes da Revolução Industrial, galera, o modo de produção desses produtos vai ser um modo de produção artesanal, né? A gente já viu isso desde ali o final da Idade Média, por volta do século XIV, nós iremos ver ali o surgimento das oficinas, né, em que era um puxadinho na casa do próprio mestre de ofício, ou seja, do artesão, e ele ali, juntamente com seus familiares, ele montava uma oficina onde ele produzia sapatos, então a gente tinha ali vários produtos que eram feitos todo o processo de forma artesanal. Nesse momento a gente percebe que o artesão ele detém todo o conhecimento da produção. Vamos trazer como exemplo um sapato, né? Um sapateiro, ele sabe qual o couro específico para determinado modelo de sapato. Ele é conhecedor de todo o processo de transformação de uma matéria-prima para um produto final, beleza? Ele não trabalhava sozinho, ele tinha algumas pessoas que trabalhavam com ele, geralmente eram familiares, que a gente vai ter os aprendizes e os jornaleiros. Os aprendizes eram aqueles que estavam ali aprendendo o ofício do mestre. E o jornaleiro eram aquelas pessoas que trabalhavam por uma jornada de trabalho específica, mas a relação ali não era uma relação muito de profissional, trabalhista, aquela relação de empregado e de patrão, não. Era uma relação mesmo ali por laços de amizade, por laços familiares, de parentesco. Então, era assim que lá no final do século XIV, a gente vai ver essas oficinas surgirem. Só que a gente vai perceber, pessoal, que com o aumento populacional, né, cada vez mais as cidades recebendo um contingente ainda maior de pessoas vivendo ali, com o enriquecimento cada vez maior da burguesia, esses mestres de ofício, essas oficinas não vão dar conta de tantas encomendas, né? Aí a gente vai perceber que vai iniciar então um processo de transformação dessa produção. Até o século XVIII, toda a energia que daria origem a um produto tinha como força motriz a força motriz humana, não é isso? Mas a gente vai ver que os burgueses vão entrar na parada aí, não é isso? Porque para acelerar essa produção e tornar essa produção ainda mais lucrativa, eles vão passar a reunir vários artesãos em galpões, fornecendo a esses artesãos uma espécie de sociedade de parceria, em que eles, os burgueses, entrariam com capital, com o galpão, com as ferramentas, com a matéria-prima, e o artesão apenas iria ali usar o seu saber para produzir o produto final. Contudo, quando esse artesão ele passa o conhecimento dele, ele já não é mais necessário. O que é que acontece? Esses galpões vão se transformar nas primeiras fábricas e o pobre artesão volta novamente para suas oficinas e vão enfrentar dificuldades agora porque não tem mais como ele concorrer com essas fábricas que vão produzir em larga escala com um preço mais acessível, né?
E em troca desse saber que foi vendido pelo artesão ao burguês, ele recebia um salário fixo. E o burguês termina, então, mais à frente, dispensando o trabalho desse artesão. Por quê? Porque ele ensinou o seu ofício para várias pessoas. E cada pessoa aprendia ali uma parte do processo que daria origem a um produto final. É o que a gente vai chamar de especialização do trabalho, não é isso? Então a gente vai ver surgir assim as primeiras manufaturas, as primeiras unidades de produção capitalistas que vão anteceder as chamadas fábricas modernas, tá certo? Aí agora vocês estão vendo, eu trouxe para vocês imagens relacionando a cada fase de evolução desse processo industrial. Então a gente vai ver, a primeira fase vai ser a fase artesanal, ou seja, aquela que eu já falei para vocês, seria um estágio primitivo da elaboração de artefatos, né? Nesse período a gente vai ver que não vai ter uma divisão do trabalho, como eu falei antes, todos vão saber fazer todo o processo de produção de um produto. E embaixo vocês já estão vendo o que? Menos pessoas trabalhando, a máquina foi introduzida e a gente vai ver as chamadas manufaturas, que seria um estágio intermediário entre a fase artesanal e a fase industrial, ou seja, um estágio intermediário entre a fase artesanal e a fase da maquinofatura. Iremos ver também a presença de algumas máquinas e divisão de trabalho. Então, aqui na manufatura, a gente já vê uma certa especialização do trabalho. Entendeu? Aí a gente está vendo na imagem de vocês uma máquina de fiar sendo operada por uma pessoa, outra supervisionando o trabalho dela, tá certo? Lembrando também que nessa fase da manufatura, a força motriz aqui vai ser a humana, beleza, pessoal? No início desse estágio, a força motriz aí é humana. Então, aqui eu tenho um esquema, aliás, um quadro comparativo que mostra para vocês as diferenças, as características da manufatura para a maquinofatura, né? Quando ali a força motriz humana foi substituída pela força motriz da queima do carvão, das máquinas a vapor, né? A gente vai ver o quê? Que na manufatura tudo ocorria em oficinas, na maquinofatura já vai ser na fábrica. A manufatura produzir em pequena escala, a maquinofatura em larga escala. A gente vai ver que na manufatura teremos o quê? O predomínio do trabalho manual, a força motriz humana movendo as máquinas. Já na maquinofatura, a gente vai ver o quê? A introdução das máquinas a vapor. Na manufatura, a especialização qualificada do trabalho. Já começa a existir ali uma divisão de trabalho. Então, por exemplo, dentro de uma fábrica de sapatos, vão ter pessoas especializadas, por exemplo, em cortar o couro, né? Outras vão ser especializadas em estar ali curtindo o couro. Outras vão ser especializadas em estar costurando o couro e outras em colar o couro na sola do sapato. Então, a gente vai ver especialização do trabalho e na maquinofatura isso ganha uma maior intensidade com a divisão do trabalho bem específica e bem clara. Na manufatura, o trabalhador controla a produção, ele faz o tempo dele, beleza? Um sapato, por exemplo, chegava a demorar até 18 dias para ficar pronto. Já na maquinofatura, é o patrão que controla esses meios de produção a partir da encomenda, né? Da necessidade de agilizar o processo para atender às encomendas. Bom, diante dessa transformação da fase artesanal de se produzir um bem para a manufatura e para a maquinofatura, a gente vai ver a mudança da paisagem das cidades, principalmente de Londres ali, né, que é a pioneira desse processo. Então, quais são as principais modificações, pessoal? A gente vai perceber que as principais modificações estão no barulho porque essas indústrias, elas vão ser instaladas ali nas cidades. Entendeu? Nos centros da cidade. Então, o barulho era muito grande, a poluição, como vocês estão vendo, era muito grande, não é isso? Então, o céu escureceu, né? E a gente vai ver que as cidades, ela vai ganhar uma nova dinâmica, né? Ela vai ganhar uma nova organização ali. A gente vai ver que a vida cotidiana do homem pobre, inicialmente ali em Londres,
a gente vai ver que vai modificar, porque agora ele vai ele vai vender a força de trabalho dele por um valor fixo e que a sua vida pessoal vai ser ali controlada também, porque nesse contexto aí a gente vai ver surgir cortiços que eram instalados próximos às fábricas para que esse trabalhador não chegasse atrasado, para que o patrão tivesse controle na vida do operário mesmo fora da fábrica. Então a gente está vendo chegar aí a era da máquina, a era da maquinofatura. Né? Vai surgir a máquina a vapor em 1765, que vai ser aperfeiçoada por James Watt, e a gente vai ver surgir, por exemplo, a Maria Fumaça, né? Que era o trem a vapor, o navio também a vapor, entre eles destaca o Titanic, né? Que foi foi celebrado bastante na época de sua construção. Vocês estão vendo aí que a primeira locomotiva a vapor foi construída em 1804, né? Então, ela vai revolucionar e ela vai servir muito, pessoal, para atender a esse mercado industrial crescente, porque vai tornar mais ágil a entrega desses produtos, né? A Inglaterra, nesse primeiro processo aí, né, nessa primeira fase de revolução industrial, ela vai se especializar ali na indústria têxtil, né? Inicialmente a matéria-prima vai ser a lã, posteriormente ela vai ter a matéria-prima, o algodão, que agora vai ser plantado em suas colônias na América. Com todo esse processo, com todas essas mudanças, com todo esse enriquecimento da burguesia industrial, a gente vai ver a dura realidade do sistema capitalista no que diz respeito ao trabalhador. Nesse contexto, pessoal, de primeira revolução industrial, a gente vai ver surgir uma nova camada de trabalhadores urbanos, os chamados proletariados, né? Prole vem de filhos, então são trabalhadores que levavam os seus filhos também para servir de mão de obra nessas fábricas que estavam surgindo, tá certo? E aí a gente vai ver que esses proletariados, eles vão viver nesse primeiro contexto aí de primeira revolução industrial, eles vão ser vistos pelo burguês apenas como uma mera mercadoria, em que ele vai vender a força de trabalho dele e ele não vai ter segurança trabalhista nenhuma. Muitos chegavam a trabalhar até 12 horas por dia. E também salários de crianças, né? Porque era muito. As crianças serviam também de mão de obra, principalmente nas minas de carvão, pelas aberturas das minas serem pequenas e só crianças, né, em maioria dava para passar. Essas crianças serviam muito como mão de obra nas minas de carvão, ali extraindo o carvão. A média, né, de vida ali vai chegar ao que? Aos 17, 18 anos. E quando chegava essa idade, eles estavam com o pulmão totalmente comprometidos. As mulheres também, elas recebiam salários ainda menores do que os dos homens e, além do mais, elas sofriam assédio, elas sofriam todos os tipos de abuso ali nas fábricas. Eles não tinham direito nem de se sentar. É nesse contexto aí que a gente vai ver, pessoal, sendo construídos banheiros, né? Antes, na história, vocês nunca tinham ouvido falar de banheiros, né? O banheiro surge na Revolução Industrial como forma, pessoal, de diminuir o tempo que o trabalhador teria de fazer suas necessidades ali fisiológicas. Então, eles construíram um espaço específico para que esses trabalhadores fizessem as suas necessidades fisiológicas ali. E o banheiro, a porta geralmente era voltada para a fábrica, para a linha de produção, e tinha um fiscal que, quando ele percebia que a pessoa estava demorando, ele tinha uma vara que ele batia nas pernas da pessoa para a pessoa sair logo do banheiro. Por isso, não sei se vocês já repararam, esses banheiros públicos, eles têm uma porta em que embaixo tem uma abertura. Era justamente para fiscalizar e para apressar o trabalhador ali quando ele ia ao banheiro, porque é daqui que vai surgir aquela frase, né, inglesa, tempo é dinheiro. Então não pode parar, porque senão essa parada geraria prejuízos.
Então, os capitalistas, pessoal, eles vão perceber que a produtividade seria maior se cada artesão fosse responsável pela produção de parte de uma mercadoria, né? Seria aqui aquele pensamento que eu falei inicialmente da especialização e da divisão do trabalho. E quem vai trazer isso muito forte é Henry Ford, quando ele monta ali a sua fábrica de automóveis, e ele vai trazer para a gente o Fordismo, né? Que é a linha de produção em que vai ser introduzida ali as esteiras rolantes, em que o produto rolava, a matéria, o produto a ser montado passava na frente do trabalhador, o trabalhador só, não precisava ele sair, né? Ele ficava em pé o dia inteiro só montando ali o produto, né? Aí a gente está vendo que isso tudo vai gerar essa divisão de trabalho, essa especialização do trabalho, vai gerar uma alienação do trabalhador, porque o trabalhador vai passar ali 10 anos, 20 anos fazendo todos os dias a mesma coisa. Façamos de conta aqui de um produto, apertando o botão. Então tem até uma parte daquele filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin que mostra, né? Que tem a hora que ele enlouquece, ele sai com a chave apertando tudo que ele vê pela frente, satirizando ali esse momento da alienação do trabalhador. Essa charge que vocês estão vendo mesmo mostra, né? Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Um operário diz para o outro. Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há mais de 30 anos, né? Isso aí também vai trazer um impacto muito grande para o psicológico desse trabalhador, porque ele nunca vai ver o trabalho dele acabado, né? E os desdobramentos desse primeiro momento da Revolução Industrial no que diz respeito aos impactos sociais. Primeira coisa que a gente vai ver aí, galera, é a consolidação do capitalismo, né? A gente vai ver também que isso vai trazer uma alteração profunda e definitiva das relações de trabalho e nas relações com o meio ambiente. Porque cada vez que essa indústria ela vai produzindo mais em larga escala, ela vai retirar do meio ambiente matéria-prima, não é isso? E aí a gente nós hoje no século XXI, estamos vivendo o impacto desse processo da Revolução Industrial aí, o que foi gerado para o meio ambiente. Outra coisa que vai trazer muito forte para a gente é a separação definitiva entre capital e trabalho, não é isso? Em que a gente vai ver que vai ser consolidada as relações assalariadas e o controle da burguesia sobre a produção. O surgimento do proletariado, como eu falei para vocês, essa camada social de trabalhadores urbanos e o uso constante, a busca incansável por recursos naturais, beleza? Esses impactos, eles vão gerar, pessoal, várias questões ali, vários reflexos na política mundial, economia mundial, cultura mundial, porque se a gente for analisar ali, a gente vai ver no século XX, início do século XX, a Primeira Guerra Mundial. E ela vai ser o quê? Ela vai ser consequência do imperialismo. E o que foi imperialismo? A busca das potências europeias industrializadas por matéria-prima e por mercado consumidor na Ásia e na África. E algumas dessas potências vão se sentir o quê? Prejudicadas com a partilha da Ásia e da África, e está ali o ambiente propício para a Primeira Guerra Mundial. Então, a Revolução Industrial é um processo que veio trazer impactos profundos em todos os campos das nossas sociedades, né? A gente vai ver como impactos sociais muito grandes, a vida cotidiana do homem pobre, inicialmente da Inglaterra e posteriormente de todos os confins tocados pela máquina, sofreu profunda, radical transformação. Foi no contexto social que o sentido mais preciso da expressão revolução se fez valer, que foram o quê? Profundas e radicais transformações vão entrar em cena. Aos ex-camponeses expulsos do campo e agora residentes em cortiços, nas cidades, que inicialmente não passavam de aglomerações de casas, fábricas e pessoas, não restou outra alternativa a não ser oferecer-lhes como trabalhadores em indústrias, vendendo ali a sua mão de obra de trabalho muito barata, sem nenhuma garantia de trabalho, sem nenhum piso salarial, sem nenhum vínculo empregatício, não tinha uma jornada de trabalho específica, não tinham férias remuneradas. Quando adoeciam, eram dispensados sem indenização, logo era colocado outro em seu lugar, porque lá fora, como eu disse antes, tinha um exército de pessoas desempregadas esperando uma oportunidade de trabalho.
Esses operários, no início, não tinham qualificação profissional alguma, porque muitos deles eram camponeses, né? De maneira que o salário lhes foi oferecido era suficiente, era, aliás, insuficiente para sobreviver. Por isso, era a família de um proletariado inteira trabalhava em uma indústria, desde a criança, desde as mulheres e o pai de família. A gente vai ver que todos eles vão trabalhar na indústria para dar conta do custo de vida que era muito alto, né? E a gente vai ver também que vai ocorrer o agravamento dos problemas socioeconômicos, né? Que por conta aqui. O que é que vai acontecer? Cada dia mais, pessoal, a tecnologia ia avançando, iam sendo aprimoradas e inventadas novas máquinas. Cada vez mais essas máquinas passavam a substituir o trabalho humano. Então, por exemplo, em uma fábrica que antes precisava de 10 pessoas para uma linha de produção, com o advento das máquinas só precisava de 5. Com outra máquina ainda mais tecnológica só precisava de 3. Isso gerou o quê? Desemprego e, consequentemente, fome. Né? Tudo isso vai ser acompanhado por outros problemas, como a gente vai ver a proliferação, o aumento, pessoal, da prostituição e do alcoolismo na cidade de Londres, ali no final do século XVIII, beleza? Outras transformações vão inquietar ali essa sociedade que vão começar a lutar por seus direitos. A gente vai ver aqui agora a resistência do operariado frente, pessoal, a essa nova relação de trabalho que eles estavam vivendo, né? Por quê? Porque não havia uma preocupação em melhorar as condições de trabalho desses proletariados. Por quê? Porque as únicas preocupações dos burgueses eram que promulgar leis defendendo os seus interesses. Né? Isso a gente está falando de quê, galera? Inglaterra, em que o parlamento tinha total poder, em que tínhamos lá a Câmara dos Comuns e que tinha uma forte representação burguesa ali dentro. Então, não era difícil aprovar essas leis. Por exemplo, eu vou trazer uma para vocês aqui, a pena de morte para quem destruísse máquinas ou fábricas, né? E também pesadas multas pelo delito de greve. Quem fizesse greve era preso, tinha que pagar multa. A proibição dos operários de se organizarem em associações em que defendiam seus interesses, né? Então, a gente vai ver por que eles criaram essas leis que dava pena de morte, oferecia pena de morte para quem destruísse máquinas. Porque vai surgir um movimento chamado de ludismo, que eram conhecidos como os quebradores de máquinas, que foi uma organização de proletariados que começaram à noite a destruir essas fábricas, destruíam as máquinas, porque eles culpavam as máquinas pelo desemprego, né? Pelo alto índice de desemprego e miséria que eles estavam vivendo. Tá certo, pessoal? Então, essa lei aí que punia severamente os quebradores de máquina foi devido ao movimento dos ludistas, né? E aí a gente vai ver que mais à frente vai surgir o cartismo, que quando esses operários perceberam que o caminho não era aquele de quebrar as máquinas, porque logo a máquina era consertada e tudo voltava a funcionar, eles começaram a se organizar, escreveram cartas e enviaram para o parlamento inglês, exigindo ali, pressionando ao parlamento a trazer mudanças, trazer ali uma legislação que apoiasse e que acolhesse esse trabalhador. Né? E a gente vai ver que lentamente foram surgindo os primeiros sindicatos e, através deles, melhores condições de trabalho, salário mais justos e outras garantias foram sendo conquistadas. Porém, galera, esse é um tema que ainda, até hoje, no mundo contemporâneo, exige muito por parte dos sindicatos, né? Uma atuação mais vigorosa e que faça valer o direito do trabalhador, né? Agora eu trouxe para vocês esse quadrozinho só para vocês perceberem as mudanças e as principais características entre as duas fases da Revolução Industrial. A primeira fase, que é essa que a gente está estudando, e uma segunda fase que iremos estudar ali no contexto do imperialismo, no contexto do final do século XIX para o início do século XX. Mas vamos lá. A primeira Revolução Industrial, pessoal, ela vai ocorrer entre os anos de 1760 até 1860, né? Esse período aí, todas as transformações que vão ocorrer no campo do trabalho, a gente vai caracterizar como a primeira Revolução Industrial. Ela ocorreu
primeiramente, né, de forma pioneira ali na Inglaterra, depois ela expande para a França e Bélgica. A principal matéria-prima ali para mover essas máquinas vai ser a queima de carvão a vapor e a matéria-prima o ferro. Nesse contexto, a gente vai ver como política econômica o capitalismo liberal e um processo cada vez mais avançado de industrialização. Já a segunda revolução industrial, ela vai ser de 1860 a 1914, aí ó, iniciozinho ali da Primeira Guerra Mundial. É um momento, pessoal, que a indústria vai se expandir para outros países da Europa, para a Alemanha e Itália, né? Esses dois países, a gente vai ver que entra ali no conjunto das unificações tardias, não é isso? E eles vão entrar, e a Alemanha, por exemplo, ela já se unifica e com o seu líder Otto von Bismarck, logo inicia um processo violento ali de industrialização que vai incomodar muito ali os ingleses. Mas a Rússia, os Estados Unidos e o Japão se industrializam também nesse processo de segunda revolução industrial. A matéria-prima utilizada vai ser o quê? O aço vai substituir o ferro, o petróleo vai substituir o carvão e a gente vai ver também a invenção da eletricidade e a indústria passa a funcionar também à noite. A gente vai ver que nesse contexto, a política econômica que se destaca é o capitalismo financeiro e monopolista, surgindo aí os grandes conglomerados industriais. Beleza, galera? Finalizamos a nossa aula, espero ter contribuído. Nas próximas aulas, quando nós estudarmos ali o contexto do imperialismo, iremos estudar também a teoria fordista, a taylorista e a toyotista, tá certo, pessoal? Nas nossas aulas, iremos fazer atividades para aprofundar os nossos conhecimentos ainda mais. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Prontinho.